Revolta protestante. Há 500 anos, Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E com isso ele chamava o povo de Deus a voltar aos princípios originais da igreja primitiva. Hoje, nós precisamos de uma revolta, ou seja, voltar novamente à palavra de Deus. Por isso eu convido você a refletir sobre a igreja primitiva no texto de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que nos mostra como devemos voltar à forma daquela igreja. Em primeiro lugar, precisamos de uma revolta no sentido de voltar à conversão e não apenas religiosidade. A igreja não deve ser apenas um lugar de reuniões, não apenas um lugar de espetáculos, de apresentações, não apenas um lugar de fazer celebrações e rituais, mas um lugar para transformação de vidas. A igreja primitiva fazia isso. Por isso o texto bíblico de Atos capítulo 2, versículos 42 e 43 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja era marcada pela transformação na vida das pessoas antes e depois de conhecer a Cristo. Eles estavam ali não apenas para cumprir uma religiosidade, mas para viver na presença de Deus. E é isso que a igreja precisa hoje, pregar essa conversão, uma mudança, não buscar bênção somente, mas ter uma vida transformada na presença do Senhor. Por isso a igreja precisa de uma revolta nesse sentido, de voltar à conversão e não apenas religiosidade. Em segundo lugar, a igreja precisa de uma revolta, no sentido de voltar ao amor da igreja primitiva. Essa igreja não era conhecida pelos seus templos, nem pelas suas canções bonitas, mas sim pela prática e pela vida de amor ao próximo. O texto bíblico de Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, nos mostra isso. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A vida em amor era a marca daquela igreja. E hoje, talvez as nossas próprias estruturas eclesiásticas, as hierarquias, as organizações das igrejas nos separam e impedem que demonstremos o amor um ao outro. Nós precisamos voltar a isso, parar de olhar talvez costumes e opiniões e cuidar daqueles que precisam. Enquanto discutimos teologia, muitas pessoas estão sofrendo, precisando de prática do amor. Por isso Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja precisa voltar à prática do amor, o amor a Deus, uma vida espiritual na presença do Senhor, uma entrega total ao Senhor e também um amor na prática da vida cristã para com o seu próximo. Em terceiro lugar, a igreja precisa de uma revolta, no sentido de voltar-se na direção oposta aos valores deste mundo. A igreja primitiva não se deixou influenciar pelo mundo, mas ela influenciou e marcou a sociedade da sua época. O texto bíblico de Atos capítulo 2, versículo 46 e 47 nos mostra isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aquela igreja era sal da terra e luz do mundo. Ela marcou a comunidade onde ela estava. Ela não deixou entrar costumes e valores do mundo. Ela não procurou ser parecida com o mundo, mas ela sim mudou e influenciou a vida das pessoas. Nós, como igreja,
precisamos de uma revolta nesse sentido, de voltar a uma vida de testemunho, ao evangelho simples, puro e à prática da palavra de Deus, e não aceitar o mundanismo em nossas igrejas. Por isso não podemos nos conformar, nem aceitar os costumes do mundo. A igreja precisa de uma revolta, no sentido de voltar-se contra os conceitos mundanos, e sim ir em direção às pessoas, ir em direção ao mundo, mas para levar o amor de Deus que transforma. Por isso eu convido você a refletir sobre a igreja primitiva e sobre a reforma protestante, nesse sentido de uma revolta, uma transformação radical na igreja atual. Voltar à conversão e não apenas religiosidade. Vamos pregar o amor de Deus, a mudança de vida e o testemunho para a vida das pessoas. Voltar ao amor, à prática do amor, ao perdão na vida da igreja. Muito mais do que apenas a discussão de opiniões e interesses particulares. Voltar também contra o mundanismo, aos valores do mundo, mas ser uma igreja santa e pura, sem corrupção, sem mistura. Convido você a pensar sobre isso e que Deus abençoe a vida da igreja de Cristo na face da terra e que nós possamos promover uma revolta à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.